Neste segundo vídeo da série sobre potenciais padrão, abordaremos energia livre e potencial da célula. Quando estudamos termodinâmica, vimos que a pressão e temperatura constante, o valor de energia livre, pode ser utilizado para predizer a espontaneidade ou não de uma reação. O potencial produzido por uma célula e associado a uma determinada reação de oxidação-redução está associado com a energia livre da reação e, portanto, também é uma medida da espontaneidade ou não de um processo redox. Vimos que a energia livre de um processo a temperatura e pressão constantes é igual ao trabalho máximo teórico, excluído o trabalho de expansão que pode ser realizado pelo processo. Energia livre igual a trabalho máximo. Mas em um processo eletroquímico, o trabalho elétrico máximo é igual a trabalho elétrico máximo igual a epsilon vezes Q, onde epsilon é o potencial produzido pela pilha e Q a quantidade de carga que passa pela pilha. Mas como Q igual a NF, onde N é o número de Faradays e F o valor do Faraday igual a 96.485 coulomb, então trabalho máximo elétrico igual a epsilon NF. Mas, como já foi dito, este trabalho é igual ao decréscimo de energia livre durante o desenrolar da reação, isto é, menos o ΔG igual ao trabalho máximo elétrico, que é igual a epsilon NF, ou seja, ΔG igual a menos NF epsilon. Quando todos os reagentes e produtos se encontram no seu estado padrão, ou seja, concentração molar igual a 1 mol por litro a 25 graus Celsius, esta relação se torna ΔG0 igual a menos NF epsilon 0, ou seja, energia livre padrão igual a menos o número de elétrons vezes Faraday vezes o potencial padrão. Esta relação permite prever a espontaneidade dos processos redox. Quando a reação de oxirredução for espontânea, ΔG0 é menor que zero e ε0 é maior que zero. O processo de oxidação, de redução ou da célula que geram potenciais negativos são não espontâneos. Isto é, só ocorrem mediante uma aplicação de um potencial externo oponente e superior ao potencial produzido pela célula. Deste modo, tais processos constituem células eletrolíticas. Nas tabelas, os potenciais são arranjados de valores positivos a negativos, passando por zero. Quanto mais positivo, significa que a redução é mais fácil e as espécies são fortes oxidantes. Quanto mais negativo, significa que a oxidação é mais fácil e as espécies são fortes redutores. Exemplo 1. Calcule a energia livre padrão a 25 graus Celsius para a seguinte reação. 8 íons hidrogênio aquoso mais íon permanganato aquoso mais 5 prata metálica, produzindo íon manganês 2 mais aquoso mais 5 íon prata mais aquoso mais 4 águas. A reação de oxidação é prata metálica produzindo íon prata mais aquoso mais um elétron. O potencial da reação de oxidação é menos 0,80 volts. A reação de redução é íon permanganato aquoso mais 8 íon hidrogênio aquoso mais 5 elétrons, produzindo íon manganês 2 mais aquoso mais 4 água. O potencial da reação de redução é mais 1,51 volts. A reação de oxidação deve ser multiplicada por 5 a fim de igualarmos os elétrons. Porém, o potencial desta reação não é multiplicado por 5. O potencial da célula é íon permanganato aquoso mais 8 íon hidrogênio aquoso mais 5 prata metálica, produzindo 5 íon prata mais aquoso mais íon manganês 2 mais aquoso mais 4 água.
e o potencial da célula é igual a mais 0,71 volt. O número de elétrons envolvidos nessa reação é 5. O Faraday é 96.485 coulomb e o potencial padrão da célula é mais 0,71 volt. Assim, para calcularmos a energia livre padrão, utilizamos a seguinte relação: ΔG padrão igual a menos o número de elétrons vezes o Faraday vezes o potencial padrão. Então, energia livre padrão igual a menos 5 vezes 96.485 coulomb vezes 0,71 volt. A energia livre padrão é igual a menos 342.522 joule, que é igual a 342,5 kJ. A energia livre padrão é menor que zero e o potencial padrão é maior que zero. Com isso, esta reação é espontânea e assim a célula é galvânica. Exemplo 2. A 25 graus Celsius e uma atmosfera, a energia livre padrão para a reação abaixo é menos 1.576 kJ por mol de óxido de alumínio formado. Qual é o potencial produzido? A reação em questão é 4 alumínio metálico mais 3 oxigênio gasoso, produzindo 2 óxido de alumínio. A reação de oxidação é alumínio metálico, produzindo íon alumínio 3+, mais 3 elétrons, e a reação de redução é 3 oxigênio gasoso mais 12 elétrons, produzindo 6 íons oxigênio. A reação de oxidação deve ser multiplicada por 4 a fim de igualarmos os elétrons. Assim, a reação da célula é igual a 4 alumínio metálico mais 3 oxigênio gasoso, produzindo 2 óxido de alumínio. Então, para a produção de 2 mols de óxido de alumínio, são necessários 12 elétrons. Com isso, são necessários 6 elétrons para produzir 1 mol de óxido de alumínio. Então, para calcularmos o potencial padrão desta reação, utilizamos a seguinte relação: energia livre padrão igual a menos o número de elétrons vezes o Faraday vezes o potencial padrão. Então, o potencial padrão é igual a menos a energia livre padrão dividido pelo número de elétrons vezes o Faraday. Ou seja, menos 1.576 vezes 10 na 3 joule, dividido por 6 vezes 96.485 coulomb. O potencial padrão é igual a menos 2,72 volt.